Esse ano é um ano muito especial mesmo. De todos os anos comemorativos da Igreja do Amor, claro que todos eles tiveram um significado especial no nosso coração como igreja. Mas esse ano é diferente. Porque 20 anos realmente não são 20 dias. E é um filme que passa na minha cabeça, principalmente quando eu olho essas cadeiras. Principalmente quando eu me lembro do dia em que meu pai chegou para mim e falou: Tuca, eu quero que você vá para Maranguapium, para Paulista. Tem uma congregação que está precisando de alguém. E eu simplesmente obedeci. E eu quero que isso fique bem guardado no seu coração. Esse verbo obedecer. Se você não lembrar de nada da mensagem de hoje, se lembra do verbo obedecer. Eu aprendi na vida, filhos, que a obediência é ela que vai determinar qual é o destino que eu vou viver. Eu sei que não é fácil obedecer. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Sabe quando você chega para os seus filhos e diz assim: vai tomar banho. Não sei o que é que acontece, gente. A meninada, ela vai fazer tudo, mas banho não toma. E você tem que dizer assim: só vou falar mais uma vez. Só mais uma chance. Porque não é fácil. Para ninguém obedecer é fácil. Porque vem da natureza humana. Da natureza pecaminosa. O diabo é que plantou essa semente maligna. Porque ele foi desobediente. E se você parar para pensar, o que foi que Eva e Adão fizeram? Desobedeceram. O quê? Uma ordem, um comando. Não come da árvore, desse fruto, do conhecimento do bem e do mal. Não come. Gente, tinha que ser comida para pegar um crente. Tinha que ser. O que é que acontece? Adão e Eva desobedeceram. Por quê? Porque o diabo, ele sempre tem esse intento no coração dele. É a intenção dele, é fazer com que a gente desobedeça. Por isso que nunca foi fácil. Se você perguntar para mim, foi fácil o Senhor simplesmente ter deixado tudo? Não foi. Mas eu tomei a decisão certa. E na vida, é isso. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Obediência.
Durante esse mês nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada lugar onde a gente passou. É uma série muito diferente. E de cada lugar nós vamos nos lembrar qual foi a virtude, qual foi a qualidade, a característica principal daquele momento. Como vocês sabem, tudo começou com uma semente que foi plantada, gente, numa caixa d'água. Como é que é, pastor? Quem é que mora lá dentro, lá em Maranguapium? Você sabe que Maranguapium é o conjunto habitacional maior da América Latina. E os prédios antigos, pelo menos, eles têm uma caixa d'água na frente. E foi essa bendita caixa d'água que começou a ser ocupada por crianças. Como é que é, pastor? Crianças. É por isso que a gente valoriza. Está ali, ó. Decolar, Espaço Kids. Ali elas estão tendo o culto delas também. Ali elas estão aprendendo a palavra de Deus e, claro, obviamente, inicialmente sendo educadas em casa. Mas aqui na igreja a gente dá continuidade aos princípios que nós acreditamos que você, como pai, como mãe, como autoridade, né, na vida dos seus filhos, sobrinhos, netos, etc., você está lá derramando. Mas a gente acredita. A gente nunca pensou aqui que criança era o futuro. Não, é o presente. A gente nunca deixou de trabalhar com crianças, mesmo sem estrutura. A gente não media esforços para poder fazer com que as crianças saíssem lá da igrejinha e fossem até uma casa que era longe. Mas todo mundo na cordinha. Os voluntários lá orando, dizendo: meu Deus, protege, guarda, livra. Mas elas chegavam lá. Mas antes começou numa caixa d'água, onde histórias da Bíblia eram passadas e a sementinha era plantada. E o que é que isso simboliza hoje, pastor? Obediência. Porque alguém fazer algo numa caixa d'água tem que ser obediente. Tem ou não tem, gente? Tem. Tem que entender que você só ouve um direcionamento de Deus e você obedece. Por isso, deixa eu já dar uma pepita de ouro para mim, para você hoje. Pode parecer loucura o que Deus vai pedir para você fazer. Pastor Fábio trouxe uma reflexão sobre um homem que pegou seu dinheiro e simplesmente começou a obedecer o que Deus estava mandando ele fazer. E ele jamais imaginaria que um dia era ele que ia estar naquela posição, podendo ser bênção como missionário na vida de tanta gente. Deixa eu te dizer, porque hoje eu acredito que agora você vai começar a entender que essa loucura que você está pensando que é sua, não é sua, é dele. E o que é que eu faço, pastor? Simples. Fala para a pessoa que está perto de você, diz assim: obedece. Só obedeça. Eu sei, por exemplo, tem gente aí online, obedecendo. Gente em vários lugares aí, ó, do Brasil, do mundo, obedecendo. Como assim? Deus disse assim, ó, começa a acompanhar essa igreja aí. Ainda não tem nem célula. Tem lugar que não tem nem célula presencial. Mas essa pessoa que está aí está recebendo tudo, está se alimentando, está crescendo, está se preparando. Sabe por quê? Porque a primeira célula vai ser a sua. Eu sei que tem gente que está online, que faz parte de uma célula online. Nunca pisou pé aqui.
aqui é loucura. É ou não é? Está em casa agora, talvez está até mais à vontade, um short, uma camisa e tal, mas está lá, sentadinho, recebendo, e agora deve estar celebrando. Sou eu, é isso aí. Vai nessa loucura que você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você pode celebrar isso. Vou aproveitar para botar um foguinho aqui para você, porque você é demais. Pronto. É obediência. E hoje eu quero trazer algumas lições importantes a respeito desse verbo, obedecer, que é essencial, filhos. Para a gente seguir em frente, não tem como não obedecer. Porque 20 anos passaram. E a nossa obediência, quando eu falo a nossa obediência, eu falo a obediência de quem veio antes, daqueles que deram continuidade, daqueles que estão aqui. É essa obediência que tem levado a gente a viver cada profecia, cada sonho do coração de Deus. O de paulista para o mundo. Não é algo que nasceu no nosso coração, nasceu no dele. A gente só obedeceu. Pastor, o senhor está falando que obediência é tudo, que vai determinar onde eu chego, se eu vivo o meu destino ou não. Não é fácil. Como é que eu posso obedecer? Primeiro, obediência é uma questão de decisão. Você está pensando que Deus vai descer do céu? Vai forçar você a obedecer algo que Ele quer que você faça? Mas não. Tem gente que está paralisada, sabe por quê? Porque está dizendo assim, Deus, o que é que eu faço? E Deus está dizendo assim, já disse. Só falta você obedecer. É uma história clássica. A Bíblia mostra que Abraão ouviu uma direção de Deus. E ele fez o quê? Ele obedeceu. Agora imagine, se ele tivesse ficado parado. Porque todo mundo, entenda, todo mundo aqui tem o poder de decidir se vai obedecer ou não. Não, o fato de Deus dar uma direção para mim, para você, não quer dizer que eu e você vamos tomar a decisão certa, não. Por quê? Porque é a gente que decide se vai obedecer ou não. Jonas, qual era o direcionamento? Vai para Nínive. O que é que ele fez? Desobedeceu. O que é que aconteceu? Barco, tempestade, barriga de um peixe grande, é vomitado, vai para Nínive, prega, o pessoal se arrepende, mas o coração de Jonas continuou desobediente. Sim, claro que sim. Por quê? Porque mesmo depois de Deus ter feito tudo o que fez, lá no coração dele, ele está dizendo, eu quero morrer. Gente, você pedir para morrer, porque você está levando vida para alguém, tem alguma coisa errada. Mas é isso que a desobediência faz. Por isso que, obedecer é uma questão de decisão. Quando Tiago 1:22 diz assim, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago está querendo mostrar aqui? Simples. Obediência não é uma questão de você ouvir algo que você tem que fazer. É de você praticar algo que você sabe que tem que fazer porque você ouviu. Quer ver? Tem gente que ama a igreja. Tem gente que não falta um domingo. Tem gente que adora as músicas. Gosta de tudo isso. Inclusive posta no Instagram aquelas frases bonitas, mas não obedece. Como assim?
não obedece. Porque quando a gente mostra que a obediência é uma questão de decisão, gente, não tem como eu e você tomarmos a decisão de obedecer a Deus e a nossa vida não ser mudada. Não tem como nós tomarmos a decisão de obedecer a Deus e as coisas não fluírem e aqui dentro não ser transformado. Por isso que o que Tiago está querendo falar é o seguinte: ei, você que sabe o que tem que fazer, porque você ouviu, mas não obedece, você está mentindo para você mesmo. Você está enganando a você mesmo. É feito aquela pessoa, com todo respeito, que chega no espelho, sabe que precisa melhorar, porque ainda está um pouquinho cheinho, fofinho, bonitinho. Sabe que tem que cortar um pouquinho a Coca-Cola. Olha o silêncio. Será que Deus está falando? Você sabe que você precisa cuidar da sua saúde, mas você está lá no espelho dizendo assim: estou bem demais. E mais, aí você faz o exame. E aí você vê glicose está alterada, colesterol. Eita, eu vou até parar de falar, porque já tem gente que está. E você vai para o médico. Mostra o exame ao médico. E o médico diz assim na sua cara: rapaz, tu tá mal. Qual é a resposta? Você faz assim: eu não estou sentindo nada. Tu não está agora. Mas você não sabe a bomba que você tem, talvez no seu coração, que pode explodir a qualquer momento. A mesma coisa é assim. Quando a Bíblia diz, Tiago está dizendo: gente, você está se enganando, você está ouvindo a palavra, mas você não está praticando. Sabe por quê? Tem uma pessoa que ouve a palavra e não pratica: o diabo. Pior que até crer. Os demônios também. Sabe que tudo vai acontecer. O diabo já sabe tudo, gente. Tudo. Por isso que viver para Cristo é uma decisão de obedecê-lo, ou seja, de praticar a palavra, de viver a palavra. Porque é só dessa forma, obedecendo, que você vai ver o que você vai começar a viver. Eu ouvi a história foi uma parábola que o Philip Yancey, na verdade, pegou de Kierkegaard, um dinamarquês, filósofo. Eram patos que frequentavam uma igreja. Todos os dias os patinhos iam lá assim, sabe? Meio que dando aquela balançadinha, andando. Eles nunca iam voando. E quando chegavam lá, o pastor pregava dizendo assim: Deus não quer apenas que você caminhe sobre a terra. Deus quer que vocês voem. E Deus quer que vocês vivam coisas maiores. E os patinhos, grunhindo, estavam lá: amém, amém. Todo mundo feliz da vida, batiam suas asinhas. Depois saíam como? Andando do mesmo jeitinho de antes. Nunca voavam. Existem muitas pessoas que estão vivendo essa realidade na sua vida. Sabe, pessoas que já eram para estar vivendo coisas muito maiores na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida profissional. Porque decisão envolve tudo. Aí você é aquela pessoa que vem pegar. Aí, sabe, Deus fala com você, você nunca entregou a vida a Jesus. Você chora, você sabe que tem que tomar uma decisão. Mas sabe o que acontece? Na hora H, você não quer obedecer. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas querem vir à igreja, mas não querem viver a igreja. Aprenda uma coisa: a decisão nunca vai ser minha. Eu estou aqui falando a palavra,
Porque um dia eu tomei a decisão de obedecer. Não é obedecer para vir para cá, não. Obedecer para ir para lá. Para viver eternamente com Jesus. Porque esse é o alvo, esse é o propósito, é o resultado final. Mas o responsável é você. É você que está aí. Por isso que hoje eu creio, Deus está querendo que você voe. Sabe, Deus não quer que você seja, entenda, um pato que vai ficar apenas andando sobre a terra. Deus quer que você voe alto. Sabe, Deus quer que você viva coisas melhores, maiores, alcance mais vidas. Mas está faltando o quê, pastor? A sua decisão. Por quê? Porque a bênção já está aí diante de você. Mas a maldição também. Como é que é, pastor? A bênção está diante de você, mas a maldição também. Porque Deus coloca bênção e maldição. E qual é o pré-requisito para viver a bênção? Obediência. E qual é o pré-requisito para viver a maldição? Desobediência. Pode ir lá para Deuteronômio 28. Veja o que a Bíblia fala. Então, eu e você temos a faca, o queijo, o prato, temos tudo na mão. Agora, é uma questão de obediência. Sabe o que a gente precisa fazer? Se humilhar. Porque obediência é questão de quebrantamento. Obediência é questão de renúncia. Obediência é questão de você se esvaziar de você mesmo e fazer o que Jesus fez. Ser obediente. Como Ele foi até a morte. E morte de cruz. Fala para a pessoa linda que está aí perto de vocês. Diz assim: agora é com você. Fala para outra aí, diz assim: agora é com você. É com você. Mas a Bíblia também vai nos mostrar, lá em Mateus 5,19, qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Através desse texto nós aprendemos que obediência revela grandeza de coração. Na verdade, é a partir da nossa obediência que o nosso coração é revelado. E quando eu falo de grandeza de coração, eu não estou falando de você se sentir orgulhoso, de você se sentir prepotente, de você se achar o máximo e achar que todo mundo é inferior a você. Não. Não é uma grandeza de coração diante dos homens, é uma grandeza de coração diante de Deus. Porque, fala sério, qual é o pai que não tem orgulho no coração quando o seu filho é obediente? É ou não é? Quer ver uma coisa? Helena, minha mais nova, ela sabe que ela tá no processo de ensinamento. Então, a gente ensina a comer bem, a ler a Bíblia todo dia, ensina a não fazer xixi na cama, em nome de Jesus. E ela sabe. Toda vez que ela faz algo que ela sabe que eu pedi para ela fazer em obediência, sabe o que ela fala para mim? Papai, eu já sei o que é que vai vir. Eu falo, meu amor, o senhor está orgulhoso de mim? Gente, é desse jeito. Aí eu falo, estou muito orgulhoso, meu amor. Hoje, graças a Deus, já não toma mais não. Aleluia. Já não preciso comprar mais fralda. Aleluia. E tá largando a chupeta assim, sabe? Tranquilo. Porque chupeta é normal, né? Vai devagarinho, mas já foi na dentista, tudo é intencional, foi na dentista, a dentista já pegou em cima dela, o dente vai quebrar, acabou. Já dormiu ontem sem chupeta e ainda chegou para mim, papai,
dormir sem chupeta. Deus, glória a Deus. Qual pai que não fica orgulhoso? Agora imagina o nosso paizão. Cada momento que ele chegar para mim, para você, e falar assim: rapaz, não vai por esse caminho não. Parou. E essas amizades aqui vão te levar para o fundo do poço. Esse relacionamento acabou. Corta. Acaba o namoro, acaba. Essa proposta aqui, que o cara está te dando, esse suborno, não aceita. Olha para mim. Deus vai dizer assim: cuidado com essa menina aí do teu trabalho. Está mandando muita mensagem com coraçãozinho. Escuta. Isso revela a grandeza de coração diante de Deus. E o temor que nós temos diante dele. Porque deixa eu te falar, quer ver um cara grande de coração? José. Por quê? Porque ele tinha tudo. Ele era um cara que estava à frente de uma casa de um grande líder. Ele tinha direito a tudo. Sabe, não tem aquelas pessoas que você confia tanto, que você deixa a senha de tudo que é coisa com essa pessoa. A pessoa não é nem familiar sua, não. Por exemplo, você não deixa com tua sogra, mas com ele tu deixa. Mais ou menos, não, assim, só uma comparação bem, com todo o amor que eu tenho às sogras, a minha é maravilhosa. Beijo para a senhora, minha sogrinha, Deus abençoe. Mas não tem gente que é assim? Pronto, era José. Agora tinha uma coisa que José sabia, que essa ele não podia tocar não. Era a mulher do chefe dele. E essa endemoniada foi dar em cima dele. Jojo, vem cá, Jojo. Se você for ver na Bíblia, lá em Gênesis, você vai ver que a bicha era tão endemoniada que era todo dia. Todo dia ela estava dando em cima do cara. Todo dia. O esposo estava lá, indo de um lado para o outro. E ela dando em cima dele. Mas se você me perguntar assim: pastor, por que José não aproveitou o momento? Você sabe, não foi por causa de Potifar. É aí que a gente se engana. Porque tem gente que pensa assim: ah não, porque, gente, José já era um cara tão bem de vida, pastor, ele não ia fazer isso contra o chefe dele. Não, você não está entendendo. A hierarquia não era essa, não era o chefe Potifar, não. A Bíblia vai dizer que José diz assim: como é que eu vou pecar contra o meu Deus? Você sabe o que é isso? Grandeza de coração. Obediência não é uma autoridade humana inicialmente, não. Sabe, para de ficar pensando assim: eu não vou errar por causa do meu pastor. Não. Você não erra por causa do seu pastor, do seu Deus. Ei, daquele que vê tudo. Eu posso não ver, mas ele vê. Ele vê sempre. Isso é o que, filhos? Grandeza de coração. É quando você sabe que você tem um pai que você vai obedecer, porque você o honra. Eu vi uma história, que história interessante, de um garotinho, gente, que o pai chegou para ele e disse assim: é o seguinte, meu filho, fica aqui no portão da casa, você não deixa ninguém entrar. Você está ouvindo? Quem é que pode entrar aqui? Ninguém, pai. O pirralha foi lá, para frente do portão, paradinho na dele. De repente chega um pessoal com um cavalo, paz, aquele outro. Quem era? Napoleão Bonaparte. O caminho que eles estavam fazendo, ele precisava ir justamente por dentro da casa do menino, para cortar caminho. Na hora, Napoleão disse assim: abre o portão. O menino olhou para ele e disse assim: aqui ninguém passa não.
Aí Napoleão disse assim: você sabe quem eu sou? Eu sou Napoleão Bonaparte. Aí o menino fez assim: é o seguinte. Ele tirou o chapéuzinho dele, disse: ó, seu Napoleão, só pode ser quem eu sou. É aí, mas o meu pai que disse que eu não posso deixar ninguém entrar e eu vou ter que obedecer a ele. Napoleão Bonaparte, você sabe, um grande general francês. Ele podia muito bem ter pego aquela espadona dele e ter decapitado aquele pirralha. Mas sabe o que ele fez? Ele disse assim para os soldados: me deem 1000 homens como esse menino aqui, que eu conquisto o mundo. Sabe o que ele fez? Fez a volta e procurou um outro caminho, mas por aquele não passou. Por quê? Porque tinha um menino grande de coração, que sabia que tinha que obedecer ao pai, custe o que custar. O que foi que o pai um dia pediu a mim e a você? E que talvez ia custar muito para a gente. Renúncias, porque deixa eu te falar uma coisa: toda vez que Deus chega para mim, para você, meu filho, minha filha, é para a gente renunciar a alguma coisa. Até porque a Bíblia mostra que quem quer segui-lo vai ter que carregar a cruz, vai ter que negar a si mesmo. Mas sabe qual é a moda hoje? A moda é a seguinte: você pode levantar a mãozinha, você pode dizer que você agora é de Jesus, mas continua vivendo o que você quer viver na vida. Não. Quem um dia obedece o chamado de Deus, não pode mais olhar para trás. Porque se olhar para trás, vira estátua de sal. Paralisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia desses, eu fui pregar num local e nesse dia tinha um cantor, um cara de Deus, Rodolfo. E ele precisou voltar com a gente, que ele ia vir para Recife. E a gente começou a bater papo, conversar. Mas penso num cara que quem antes era seguidor dele o conhecia, na época que ele era vocalista dos Raimundos, uma banda de rock, uma das mais famosas do Brasil. Um dia esse cara simplesmente disse assim: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vou entregar a minha vida a Jesus. Sabe o que ele fez? Ele não obedeceu a Deus e disse assim: mas Deus, eu vou continuar vivendo a minha vida, deixa eu cumprir minha agenda. Não. Ele deixou tudo. Sabe o que aconteceu? Gente, até hoje esse cara tem sido um exemplo. Até hoje é alguém que inspira e que é genuinamente cristão. Agora, hoje a gente está vendo os que eram gospel se tornando secular. Peraí, o que está acontecendo? É isso. Sabe quando eu disse que obediência é questão de decisão e obediência é questão de grandeza de coração? Corações são revelados quando o papai diz assim: obedece, abre mão. Sabe aquele jovem ricão, cheio do dinheiro? Dá tudo para os pobres. Revela o coração. Eu não sei o que Deus pediu para você abrir mão, mas eu posso te garantir uma coisa: eu não conheço ninguém na vida que um dia tenha aberto mão de algo que Deus pediu, que Deus não tenha honrado muito mais. Caixa d'água. Olha onde a gente está hoje. Mas não é pela estrutura, não. Que isso é passageiro. É pela
pela colheita que a gente tem feito na vida. O legado que a gente tem deixado não é uma herança que a gente está deixando. A gente está deixando legado, porque herança você pode até receber e não saber administrar bem e perder. Legado não. Legado sobrevive até o fim. São vidas. São vidas. Aqui, aí. Fala para a pessoa que está perto de você, dá aquele sorriso e diz assim: agora é com você. Fala para outra e diz assim: agora é com você. Deixa eu te falar. Ei, quer revelar grandeza de coração na sua casa? Deixa eu te dizer, para de viver como solteiro. Para de achar que você não tem que prestar contas à sua esposa. Para de achar que o dinheiro é seu. Não. Você é sacerdote, você é o homem da casa, você é o cara que protege, você é o cara que levanta. Ei, escuta. Para de viver a vida que você está vivendo. Renuncia. Tem gente que quando casa, pensa que vai viver a mesma vida de solteirinho. Final de semana, teve uma vez que uma pessoa mandou uma mensagem para mim: pastor, o que é que eu faço? Ou foi para mim ou foi para Milka. Mas assim, meu esposo, todo final de semana, ele sai com os amigos e me deixa sozinha. Esse cara nunca casou na vida. Agora também, mulheres, abra os olhos. Sabe? Deus é o Deus da luz, que vai dar luz a vocês. Se o cara está agindo de uma forma no namoro, como é que vai agir no casamento? Você está pensando que vai mudar? Vai não. Eu não estou sendo profeta do caos, não. Eu estou falando a verdade. Obedece. Mas em último lugar, obediência, além de ser uma questão de decisão, além de ser algo que revela a grandeza do coração, ela demonstra o amor a Deus. João 14:15 diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Tudo é uma questão de amor. Jesus só foi obediente a ponto de ir à cruz, porque Ele amava. Ele amava o Pai, mas amava a mim e amava a você. Por isso que quando eu falo de obediência sendo uma questão de amor, é que a obediência não se torna um fardo para mim, para você. Por mais que não seja fácil obedecer, por causa da humanidade, mas quando você ama a Deus, olha para mim, se torna leve. Por isso que quando eu vim para cá, eu senti paz. Por mais que eu não imaginava com a minha mente humana o que é que ia acontecer, mas eu tinha paz. Por isso que muita gente chega para mim e pergunta assim: pastor, qual a decisão que eu tenho que tomar nisso? Qual é a decisão que eu tenho que tomar naquilo? Eu sempre pergunto assim: você sente paz no seu coração de tomar essa decisão? Se a pessoa fala para mim assim: pastor, há uma paz tão grande no meu coração, eu digo assim: vai em frente. Por quê? Porque é isso que o amor a Deus. E quando eu falo de amar a Deus, eu falo de a gente ter relacionamento com Ele tão íntimo, mas tão íntimo, mas tão íntimo, que Ele fala com você, que Ele fala abertamente com você, como falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Até aí, incógnita. Mas Ele disse assim: filho, eu vou fazer de você uma bênção.
E começam umas profecias a respeito de Abraão, que trazem paz ao coração dele. É por isso que obedeça. Obedeça porque você ama a Deus, e esse amor traz paz ao seu coração. Não olha para trás. Não retroceda. Segue em frente. Mas vai dar vontade de retroceder? Claro que vai. Porque o próprio Jesus, ele foi tentado a ponto de fazer uma oração que você jamais imaginaria que Jesus faria. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o que é que aconteceu? Contudo seja feita a tua vontade, não a minha. O que é que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo assim: eu estou aqui para obedecer. Você pode falar isso? Eu estou aqui para obedecer? Fala mais forte: eu estou aqui para obedecer. Eu sei que havia um peso maligno no coração de Jesus. O diabo estava tentando pará-lo, mas a partir do momento que Jesus falou, em outras palavras, eu estou aqui para obedecer, a partir desse momento, eu sei que houve paz. E por isso que Jesus foi até o fim, para que eu e você hoje também pudéssemos ir até o fim, por amor a Ele. Fique em pé no seu lugar. Você lembra que eu comecei dizendo que se você esquecer de tudo que eu falei hoje, só lembra de um verbo. Qual foi o verbo? Qual foi o verbo? Obedecer. Obedeça. Vale a pena obedecer. Só vive o sobrenatural quem obedece. Ei, só vive as bênçãos quem obedece. E se você está aqui, ei, se você está aí ligado com a gente, é porque eu sei que o seu coração está dizendo para Deus: eu sou obediente. Eu queria que você fechasse seus olhos. E através do refrão dessa música, sim, eu creio em Ti. Essa afirmação é você dizendo assim: eu estou aqui para obedecer. Que seja a nossa oração nessa manhã. Porque eu sei que através dessa decisão, coisas grandes vão acontecer. Eu sei que através dessa decisão, coisas que nós nunca vivemos, ei, o sobrenatural vai ser vivido por mim e por você